Gente, eu adoro aquela receita, sabe, de frango a passarinho? Ai, que delícia! E hoje tem a versão americana do prato. A Maiara Salles vai trazer pra gente. Tudo bom, Maiara? Tudo bem, você? Que bom tê-la aqui mais uma vez. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Você sabe que a cara tá boa ali, né? Tá, bem né? crocantinho. Ele fica bem crocante. Ai, que delícia. É um frango frito, na verdade, a gente vai utilizar o frango a passarinho, mas a gente pode utilizar a asinha, como eu tenho aqui, só a tulipa, só a coxinha, o que for de preferência de você em casa, tá? Legal. O que ele tem de diferente? Os americanos, eles usam, na verdade, o buttermilk, né? Que aqui a gente não encontra. E deixam o frango marinando nesse buttermilk por pelo menos aí 5 horas, até 8 horas a gente pode deixar. A gente vai começar colocando o frango o sal grosso, tá? A gente deixa ele na água com sal grosso. A gente vai usar também o leite e o vinagre para fazer meio que um buttermilk. Legal. Tá? É uma adaptação desse produto que Tem a gente algumas não maneiras encontra no Brasil. de adaptar. Tem gente que apenas coloca ou vinagre ou suco de limão no leite, sem esquentar nem nada. Tá. Ele fica mais líquido e aí coloca no frango para marinar. Eu já aqueci o leite e a gente vai colocar o vinagre e aí ele vai talhar, a gente vai utilizar isso, tá? Sal grosso pra gente colocar no frango para temperar. Quem não tiver muita paciência ou muito tempo, pode também só pegar o frango e temperar com sal e pimenta ou alho, o tempero que preferir. Eu gosto de colocar o sal grosso, deixar ele no sal grosso aí por umas 3, 4 horas, porque ele penetra bem. O frango, dependendo dos pedaços, por serem maiores, é mais difícil. Às vezes a gente come, é difícil achar um frango a passarinho bem temperadinho, né? Então você deixa ali de molho água e sal grosso. Água e sal grosso. No mínimo 3 horas de Isso. descanso. Aí o sal grosso, na geladeira, né? O sal grosso vai dissolver e vai penetrar bem no frango. Então, a hora que a gente for comer, não vai estar sem graça por dentro. Então, a gente vai fazer também a parte com leite e a farinha a gente passa depois. Depois de deixar marinando na água com sal grosso, aliás, depois de deixar na água com sal grosso, eu vou colocar no leite e depois vou tirar o excesso, passar na farinha. Essa farinha também é temperada, tá? Ele demora para fritar, então eu já até iniciei a fritura desse daqui, vou voltar, vai fazer um pouquinho de barulho. Autorizado. Ele demora pelo menos uns 15 minutos para fritar. Depende, claro, do tamanho dos pedaços. Uma asinha vai ser um pouquinho mais rápido. Mas se você não quer que ele fique aquele frango que fica, né, a gente morde, tem aquela meio cruzinho ainda, deixa pelo menos uns 15 minutinhos ali. Ok. Então vamos começar. Aqui eu tenho as asinhas, aqui é só a asinha, a tulipinha. Já tá na água, eu vou pegar o sal grosso e vou acrescentar. Vou deixar na geladeira por mais ou menos 4 horas, para pegar bem esse sal, tá? Posso misturar um pouquinho para ele misturar bem. Depois disso... 3, 4 horas depois... Isso. 3, 4 horas depois eu escorri a água com sal grosso, tá? E aí aqui eu vou colocar o leite. Então vamos fazer o leite, ele já está aquecido, tá? Depois de aquecido, eu coloco o vinagre. Esse vinagre vai fazer ele dar uma talhadinha. E aí eu vou peneirar. Na verdade, a gente precisa de um leite ácido, tá? Então, se vocês pegarem em casa só o leite, colocar o suco de limão ou vinagre, ele já vai estar... espera uns 15 minutinhos, ele já vai estar no ponto, tá? Aqui eu posso ou não escorrer, tá? Se eu escorrer, eu vou ficar mais com aquela nata, digamos assim. É um queijo, né? Tá. Pra gente fazer ricota, é até assim que a gente faz. Ou eu vou escorrer pra quem tá em casa, poder ver como que fica. Se eu colocar uma quantidade maior de vinagre, vai ficar um pouco mais dessa nata. Ele separa completamente. Como aqui a gente não tem tanto tempo, eu vou dar uma aceleradinha. Mas se eu colocar um pouquinho mais de vinagre, esperar mais um pouco, vai ficar bastante, aqui vai ficar só o soro, tá? E aí eu despejo aqui no frango. O soro que sobra, tem bastante gente que usa para fazer queijos, né? Que dá pra gente utilizar. Né? Dá para aproveitar. Aí aqui eu vou deixar na geladeira novamente, tá? Por
O ideal é que a gente deixe aí também de novo umas 3, 4 horas, tá? Certo. Quanto mais ficar, mais crocante, mais saboroso vai ficar o frango. Então aqui, volta pra geladeira. Depois desse tempo, a gente tem o franguinho aqui. Pode retirar o excesso, tá? Aqui você já tirou um pouquinho, né? Aqui eu já tirei um pouquinho do líquido. Já tá só mais a natinha. E aí aqui nessa farinha, a gente pode temperar como a gente quiser. Eu Essa posso farinha usar... de trigo? Aqui é farinha de trigo, Ok. comum. Nessa farinha de trigo, eu coloquei sal, pimenta do reino e páprica picante, tá? Mas pode usar ervas secas, pode usar um alho em pó, pode usar a criatividade e usar o que você gosta mais de usar, que é mais do seu gosto. E então eu vou pegar esse frango e vou empanar. A preparação em si é muito Aqui- simples. é, Na moça, verdade, são os tempos, É né, de trabalhoso pelo descanso, digamos tempo. assim. É trabalhoso Porque pelo primeiro eu vou tempo. deixar ali de 3 a 4 horas o meu franguinho na água com sal grosso. Isso, vamos Aí dar uma vou tirar recapitulada, a né? água, né? Aqui a gente estava com as asinhas só na água, Tá. coloquei o sal grosso, deixo esse sal grosso diluir e vou deixar na geladeira por umas 4 horas, 3, 4 horas. Não quer fazer essa parte, quer ser mais rápido? Tempera com sal, pimenta, o que for do seu gosto e já passa para a parte do leite. Tá. E aí no leite a gente vai misturar ou o suco do limão ou o vinagre. Isso. Pode ser qualquer vinagre ou algum vinagre Eu costumo usar o específico? vinagre branco ou de maçã, mas Tá bom. qualquer ácido ou o suco de limão ou o vinagre vai talhar e vai dar essa acidez que a gente quer. E aí, quanto que eu uso de vinagre ou de suco de limão para quanto de leite? Vamos lá. Para 1 quilo de frango, a gente tem que utilizar 800 ml de leite, mais ou menos, tá? A 1 litro. E aí eu coloco 100 gramas, deixa eu dar uma mexidinha aqui, a gente coloca 100 ml, desculpa, de vinagre ou suco de limão, Tá bom. tá? Aqui ele já tá ficando douradinho. A temperatura, importante isso. Se eu colocar numa temperatura muito alta, ele vai acabar ficando cru no meio. Vai ficar bem pretinho por fora, mas vai parecer que tá bem fritinho, mas a hora que for morder, ele vai estar cru. Então, eu tenho que deixar uma temperatura mais baixa para que ele aguente ficar esses 15 minutos sem queimar por fora e ficar cru por dentro, tá? Perfeito. E aí o leite, então, eu aqueci, voltando para as duas opções do leite. Ou aquece e coloca o vinagre, peneira e usa mais a parte talhadinha dele. Claro que fica, né? Ou pega o leite sem aquecer nem nada, coloca o vinagre ou o suco de limão, deixa ali uns 15 minutinhos, ele vai ficar um leite ácido e até um pouquinho mais espesso. Coloco no frango, levo para a geladeira de novo, tá? Que é Na essa etapa verdade, que se nós você se programar, um dia antes você já faz a parte do sal grosso, né? De manhã. Antes de dormir, troca e põe o leite. No dia seguinte, você frita. É só fritar. E você pode também pegar nessa etapa aqui, que já está com leite, e congelar. Depois descongela, retira esse líquido, empana e frita. Aí fica mais fácil também. Quando for fazer, já faz uma quantidade grande e congela. depois que eu deixei aquelas 3, 4 horinhas ele aqui descansando no leite, eu tiro um pouco o excesso desse líquido e congelo. Na verdade, para congelar nem precisa. Pode, mas nem precisa. Posso você pode congelar pode congelar assim. Ok. E aí depois você retira esse líquido. Legal. Tá? Descongelo, Isso. descarto o leite, né, o líquido. Aí eu vou aqui empanar com a misturinha de farinha de trigo. você usou páprica, Páprica picante, Pimenta do do reino, né? reino e sal. E opções de molhinho. Isso daqui é ótimo como aperitivo, né? A gente pode também utilizar numa refeição completa, mas como aperitivo eu acho que é assim... Uma delícia. É, muito bom. E aí a gente pode complementar com os molhos. A gente pode usar somente um ketchup, que é bem americano. O molho barbecue também fica uma delícia. Um molhinho de mostarda com mel, um molhinho de queijos, né? Dá pra variar, dá pra ter várias opções de molho. Dá pra brincar bastante, né? Isso, aqui na farinha também dá pra gente usar vários temperos. Eu gosto muito de fazer ele com ervas, fica muito gostoso, tá? E aí cada um faz com o que preferir. Salve, alecrim, são ervas que combinam bem com o frango, ficam bem gostosas com o frango. Legal a dica. Nós vamos divulgar daqui a pouquinho os contatos da Maiara, quem quiser falar direto com a nossa convidada. Nosso franguinho ali já tá... Ó, aqui ele já tá ficando bem moreninho.
Tá vendo? Aqui eu tenho um pedaço que tá bem grandinho. Ele eu vou precisar demorar um pouquinho mais. E eu tenho essa asinha que é menorzinha, então vai ser mais rapidinho, né? Aí o pessoal de casa vai aprendendo. A gente pode acompanhar com um limãozinho, um alinho, alho em pó, que eu falei também fica muito legal na farinha. Tempera a farinha, que essa farinha dá um toque especial também. Tá. Aqui eu vou tirar os 2 pedacinhos menores, tá? Deixa eu pegar aqui o E pratinho. aí o deixar de molho, né? No leite. Isso, a gente fala marinando, né? Sempre que a gente coloca em algum líquido com ácido, geralmente tem que ter um ácido. E essa marinada, né, no leite, Isso. que dá esse toque do frango a passarinho americano. Você que gosta, né, de fazer sempre o frango a passarinho, uma opção para você aí Aqui eu experimentar também. vou empanar. Olha, aqui eu já empanei, deixa eu tirar isso daqui. Eu já passei na farinha, retiro um pouquinho do excesso, tá? Vou utilizar... tem um garfinho aqui. Pra ele não ficar assim muito enfarinhado, ó, tá vendo que cai bastante farinha. E aí é só fritar. E deixa lá. Por Pra alegria uns da nossa 15 equipe, minutinhos. ela colocou mais um ali, o pessoal já abriu um sorriso. Ainda tem bastantinho aqui que a gente pode ir fritando. Arrasou. Nosso tempo tá acabando. Aí eu posso experimentar esse quentinho que Pode, você tirou? claro. Gente, que delícia. Quer que eu leve aí? Eu vou pegar ele aqui. Gente, que espetáculo. Só cuidado pra não queimar a boca. Esse tá bem quentinho, né? É. Você quer utilizar? Gente, ó. Ó, meus amores, o frango a passarinho, pelo menos lá em casa é assim, tá, gente? Ó, a gente pega ali com a mão, não é? Uma delícia, tá? Aqui eu tô em casa, tô à vontade, então os meninos até perguntaram, quer que coloque o talher? Aí o frango a passarinho gostoso Fica é assim, difícil né? comer de garfo e faca, né? Nossa. Maiara, como fica temperadíssimo. E fica bem crocante, né? Mas só mais uma Gente, dica, eu tô fritando no óleo comum. Porém, se a gente fritar numa gordura hidrogenada, ele vai ficar mais crocante, porém bem menos saudável, né? Mas é o que se faz nos restaurantes, é fritar na gordura hidrogenada, que ele fica bem mais crocante. Mas e mais clarinho até. Mas aí ele fica mais Ele fica gorduroso. menos saudável do que, né? Porque frita Aqui a numa gente gordura usa, pior. né, eu tô usando óleo comum, óleo de milho até. óleo não é de o milho, soja. legal. Que daí a gente come um pouquinho com menos culpa, né, gente? Gente, que delícia, vocês não têm noção. Muito, O temperinho da crocante. farinha dá um toque também, Nossa, que né? espetáculo. E muito saboroso. Vale a pena perder o tempo no sal grosso, porque ele penetra bem mais do que só passar um salzinho fino por fora. Inclusive, assim, gente, vale muito a pena. Deixa ali esperando 3, 4 horas, depois vem pro outro, deixa esperando, não tenha pressa, porque depois Aí não vai dá compensar. trabalho, né? Vai compensar, vai por mim, ó, vai valer a pena, esperem. E foi o que você falou, de repente faz um dia à noite, deixa ali água com sal grosso, vai dormir, troca, coloca no leite, deixa na geladeira, no Não dia dá seguinte trabalho, você o faz pro trabalho almoço. que dá é a ansiedade pra comer, Arrasou. porque demora pra Parabéns, preparar. Maiara. Gente, vamos aproveitar que Obrigada. tá bom demais. Beijo, fui.